Olá, vamos dar sequência aqui aos temas A Bíblia em Poucos Minutos. Estamos falando sobre a história de Abraão, né? Eu peço a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva e que você também venha transmitir, a compartilhar essas mensagens com outras pessoas. Hoje nós vamos dar sequência. Abraão, na última postagem, tinha nos dado uma linda lição a respeito da forma de lidar, né, como ele fez com seu sobrinho Ló, no seu jornadear da terra de Canaã. E hoje nós vimos que ele, depois de se separar do seu sobrinho, ele foi para um lugar onde ele se instalou, um lugar muito cheio de árvores, né, um lugar que se chamava Terra de Hebrom, né? E ele foi construir ali, a primeira coisa que ele fez foi construir um altar ao Senhor, para agradecer por aquele lugar que ele estava, para realmente entregar-se a Deus. E ele morou ali contente, com sua vida campestre, né? Onde ele podia ter toda a natureza ao seu redor, longe do luxo da cidade, né, longe daquelas cidades que nós vimos que seria até um perigo, né, um perigo moral para todos os filhos, né, os netos. Então, essa foi a escolha do patriarca Abraão. E lá onde ele estava, a sua vida foi uma vida de exemplo para as pessoas que ali moravam. Haviam pessoas que por ali passavam e via na vida de Abraão uma vida dedicada a Deus, onde ele tirava mesmo para realmente adoração ao Deus do céu. A sua fé inabalável motivava essas pessoas. E é assim, todas as pessoas que são tocadas pelo Espírito de Deus, elas vivem uma vida assim. A vida delas acaba mostrando quem é Deus para as pessoas aqui na Terra. O Espírito Santo, ele nos fala, ele fala às pessoas através da vida das pessoas que assim permitem. Deus tem uma mensagem de salvação para todas as pessoas e ele utiliza essas pessoas que se comprometem, que se submetem, que se colocam a favor de Deus para mostrar a salvação para essas pessoas. E essa missão pode ser percebida de diversas formas. Às vezes é uma provocação que é pacientemente suportada. Às vezes, uma bênção recebida com muita gratidão. Mansidão, bondade, misericórdia, amor são as formas com que Deus é manifestado na vida das pessoas. Dessas pessoas que estão em contraste com a vida de trevas, de egoísmo e do coração natural. Nosso coração natural, ele é assim, corrompido. Mas quando nós nos permitimos ao Espírito de Deus, as coisas se tornam diferentes. E assim era a vida desse patriarca Abraão. E apesar de que Abraão era de uma religião diferente daqueles povos que viviam ali, 3 reis que governavam aquela região dos amorreus se aproximaram dele e o convidaram para uma aliança, porque ali onde ele morava era cercado de muitos perigos. Aquela terra tinha sido dominada recentemente por um rei que tinha feito daqueles povos tributários, e eles estavam ali sofrendo perigos de invasões, perigos de opressões. Então, esses reis vieram e fizeram essa aliança com Abraão. E Abraão aceitou aquela aliança. E um rei chamado Quedorlaomer, que era o rei de Elão, que tinha há 14 anos antes invadido aquelas terras e feito aquele povo como tributário, mas vários dos príncipes da região se revoltaram contra isto. O rei, então,
invadiu as terras e, com outros 4 reis, os reduziram à submissão. 5 reis da região se uniram também e foram enfrentar aquelas forças invasoras, mas eles ficaram totalmente derrotados. Muitos do exército foram mortos e os que escaparam fugiram para as montanhas. Os vitoriosos daqueles inimigos saquearam a cidade de Sodoma e Gomorra e levaram vários cativos e muitos bens daquelas pessoas. Entre os cativos estava quem? O sobrinho de Abraão, aquele Ló, que escolheu aquela região para estar. E levou Ló e toda a sua família. E Abraão, quando soube dessa notícia, Abraão que morava tranquilamente lá naquelas terras, né, de calmaria, soube dessa notícia, ele mais do que depressa, ele não se lembrou das ingratidões de Ló, nada daquilo. Ele já teve aquele sentimento de afeição pelo seu sobrinho e se organizou para ir batalhar contra aquele rei, Quedorlaomer. E, junto com ele, aqueles 3 reis que ele tinha feito aliança. Mas, é claro, antes de qualquer coisa, Abraão consultou a Deus sobre aquela questão. Ele, então, sabendo que era realmente aquilo, ele se organizou, pegou 300 de seus homens, que eram homens tementes a Deus em primeiro lugar, mas também adestrados à guerra, e seguiram atrás daqueles adversários. Os elamitas, né, que tinham vencido, tinham ali acampados na fronteira de Canaã, na terra de Dan, e eles estavam ali tranquilos, né? Porque afinal das contas eles pensaram, nós vencemos, e não tinham qualquer medo de nenhuma represália, de nada. E ficaram ali tranquilinhos. Aliás, eles ficaram ali festejando, fazendo orgias, festas, né? E eles nem imaginavam do que aconteceria. Abraão dividiu suas tropas e, num ataque rápido, vigoroso e inesperado, claro, com a força de Deus, veio muito rapidinho aquela vitória. O rei de Elão foi morto e os seus soldados, tomados de pânico, né? Muitos fugiram, muitos foram mortos. Ló, sua família e todos aqueles queridos e também os seus bens foram todos recuperados. E aquele rico tesouro que estava ali seria de quem? Dos vitoriosos. E abaixo de Deus, aquela vitória tinha sido atribuída ao patriarca Abraão. Aquele adorador de Deus, do Deus Criador do céu e da terra, não somente havia prestado um serviço àquele país, né, que passaram por aquele problema, mas ele havia mostrado ser um homem de muito valor. A religião de Abraão tornou-o corajoso ao defender os direitos daqueles oprimidos. O rei de Sodoma saiu então com seus séquitos para ir honrar aquele homem, aquele que havia sido o causador daquela vitória. Abraão não quis nenhum daqueles bens. Ele não atribuía aquela vitória a ele próprio. Ele disse, essa vitória não é minha, essa vitória vem de Deus. E aquele homem, Abraão, que na história passada nós vimos como ele lidou de forma tão gentil com Ló, não é? Pedindo para que ele realmente escolhesse o lugar que ele gostaria de estar e fazer a sua escolha. Agora, nessa história, nós vimos como ele também, pela vontade divina, fez algo em prol dos oprimidos, defendendo a causa dos oprimidos. E, melhor que isso, ele não atribuiu em nenhum momento dessa história a sua vitória a ele próprio. E assim,
Nós passamos por muitas dificuldades e vemos também pessoas ao nosso redor. E é admirável. Tem pessoas com personalidades talvez, mas que são dotados de dons de defesa do outro. E isso é muito louvável. Abraão mostrou-nos essa lição. E realmente nós podemos ser defensores do bem, defensores das causas que vêm a ser de Deus mesmo. E termos sabedoria, né? Porque, como diz a Bíblia, nós precisamos ter paz o quanto nós pudermos. Mas é claro, nem sempre nós poderemos ter paz. E Deus vai nos defender quando tivermos que passar por situações assim probantes. Se você é uma pessoa que está passando por essas situações, saiba, em primeiro lugar, buscar a Deus para te dar a luz a respeito dessas coisas. Vamos orar? Querido Deus, nós suplicamos, Senhor, que o Senhor ajude a cada pessoa que está aqui ouvindo essas mensagens, que elas possam ter discernimento sobre o que escolher a respeito das situações, seja para defesa, seja para abrir mão de alguma situação que o Senhor possa estar à frente para que essas pessoas tenham condições de saber o que fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.